Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. E a renda passiva é o sonho, é a busca de todos os investidores e investidoras. Ou seja, construir um patrimônio e investindo todos os meses até você ter um dinheiro suficiente para viver apenas da renda que esse seu patrimônio gera. E qual que é a melhor ferramenta, uma das melhores alternativas para ter renda passiva? São os dividendos e os fundos imobiliários. E eu vou fazer aqui algumas simulações com você que você vai entender isso de uma vez por todas. E detalhe, você pode começar essa jornada aqui com R$10, tá? Com R$10 você já consegue investir em fundos imobiliários, por exemplo, e é isso que eu vou te mostrar agora, inclusive respondendo várias perguntas de vários comentários aqui que vocês deixaram. E a primeira delas, já vou logo colocar aqui na tela, são sobre esses fundos imobiliários de base 10. Qual que é a minha opinião sobre isso? Então, o que seria esse fundo base 10? É o que eu acabei de te falar. Fundos imobiliários que você consegue comprar por R$10 lá na Bolsa de Valores. E eu já vou te mostrar 3 exemplos deles agora, tá? Porque a maioria dos fundos imobiliários lá na Bolsa de Valores são negociados em torno de R$100, tá? Então, você precisaria de R$100 para comprar uma cota de um fundo imobiliário que ele vai te gerar dividendos todos os meses aí para o resto da sua vida enquanto você tiver esse fundo imobiliário na sua carteira. Só que agora está começando a ficar muito mais famoso, assim, os investidores têm caído na graça dos investidores aqui, esses fundos imobiliários mais baratos, digamos assim, que só custam R$10. Então, a opinião básica aqui, pessoal, é o seguinte, é indiferente, tá? Tanto faz se você comprar um fundo de R$100 ou então 10 cotas de um fundo que vale R$10. A proporção, o dinheiro que você ganha, esse dividendo, ele é proporcional ao valor que você aplicou. Então, se você aplicar R$100 aqui em um fundo só, em uma cota, ou aplicar em 10 cotas de um fundo que está R$10, no fim das contas você investiu R$100, né? Então, o dividendo que você vai ganhar é proporcional ao valor que você aplicou. Então, é indiferente numa escolha de investimento em fundo imobiliário se ele é base 10, né? Ou seja, R$10, ou se ele é R$100. Mas eu vou mostrar aqui na tela, para a gente começar a falar um pouquinho mais até sobre o cenário de fundos imobiliários também, fazer algumas simulações com vocês, 3 exemplos de fundos imobiliários com R$10 você já consegue investir. Eu acho que o fundo imobiliário mais famoso, que está mais ou menos nessa cotação aí, é o MXRF11, né, o Maxi Renda, um fundo imobiliário que tem uma grande quantidade de cotistas, mas vamos ver aqui no site alguns detalhes a mais, né? Por exemplo, a cotação dele está nesse momento R$10,12, então a gente pode ver aqui um histórico, né? Já esteve na maior parte da sua história abaixo de R$10, né? R$9, R$8 esteve em 2022, ok? Então, com esse dinheiro você já consegue comprar uma cota desse fundo imobiliário aqui e pode ir comprando aí ao longo do tempo e daqui a pouco a gente faz algumas simulações muito importantes e você vai ver que poupar e investir todos os meses vai te levar à sua autonomia financeira, tá? E um número muito importante que a gente sempre usa aqui para fazer uma análise de fundo imobiliário, quanto que ele está pagando também de dividendos. Então, o MXRF está pagando 11,97% nos últimos 12 meses, tá bom? Daqui a pouco nas simulações a gente usa esses números aí com mais detalhes. Um outro indicador importante também é o preço sobre valor patrimonial, tá? Esse fundo imobiliário aqui, nesse momento, está 0,99, tá? Dentro dessa métrica. E isso daqui é importante por quê, pessoal? Quando esse número está 1, quer dizer que ele está no seu valor justo, tá? Se ele está abaixo de 1, quer dizer que ele está mais barato. Se ele está acima de 1, quer dizer que ele está caro, tá bom? Então, não adianta você olhar apenas ali no home broker, ali no site da sua corretora e falar, ah, o MXRF está R$10, então ele é mais barato que um outro fundo imobiliário que está R$100. Não, não é isso. Para a gente identificar se um fundo está barato mesmo, se você está fazendo uma compra abaixo do valor justo, do valor patrimonial dele, é por essa métrica aqui, o preço sobre o valor patrimonial, principalmente nos fundos imobiliários de papéis, como, por exemplo, o MXRF11. E eu vou descer aqui para a gente ver esse pagamento de dividendos, né? Que essa é a parte legal, né, de investir em fundos imobiliários. Ó, então ele pagou
10 centavos aqui no mês 12 de 2022, um mês anterior ele pagou 8 centavos, ele pagou 10 centavos aqui também, um dividendo histórico aí, médio dos últimos 5 anos de 10,98%, a gente pode ver aqui também em percentual, né? 0,99, 0,79, 0,97, então esse é um valor mensal, daqui a pouco nas simulações a gente vai começar a entender melhor esse dinheiro trabalhando por nós, tá? Mas como eu prometi para vocês, falar rapidamente aqui 3 exemplos de fundos imobiliários abaixo de R$10. Um fundo bem famoso também é o VGHF11, que está com uma cotação aqui de R$ 9,18 nesse momento, um dividend yield aí maior até que o MXRF, tá? E o histórico dele está mais ou menos sempre aí na casa desses R$10. E o outro fundo bem famoso também, que é o que eu acho até que vai continuar pagando melhor aí em 2023, desses aqui que eu citei como exemplo, é o VGIR11, tá? Que está com uma cotação aí de 9,87, com dividend yield aí de 14,8, que a gente vai usar para as nossas simulações. E rapidamente aqui só para você entender a diferença desses 3 fundos, os 3 são fundos de papéis sim, mas eu entrei aqui nos relatórios gerenciais para a gente ver que tem uma característica diferente entre eles, né? O MXRF11, então, ele tem 75% dos seus contratos, daquilo que faz parte do fundo dele, atrelados a CRIs, né? E tem uma outra parte em permutas, que são um pouquinho mais arriscadas, e também em outros fundos imobiliários. Então, ele tem um pouquinho ali como se fosse um fundo de fundo, né? E a metade, praticamente metade dele, é atrelada à inflação e metade atrelado ali ao CDI, taxa de juros, tá? E o VGHF também ele é bem parecido, ó. 24,7% deles são compostos por outros fundos imobiliários e 63% por CRIs, também metade ali inflação e metade taxa de juros básica, né? Taxa CDI. E o VGIR, né, ele tem uma característica diferente porque ele não tem na composição dele outros fundos imobiliários, não tem permutas, ele é um fundo de papel ali mais puro, né? É um fundo de CRI e a maior parte aí, 95% dos contratos são atrelados ao CDI. Então eu acho que esse daqui vai continuar pagando bons dividendos em 2023 porque a taxa básica de juros do país, a taxa Selic, deve continuar bem alta também. Então, para efeito de exercício aqui, vamos pegar esse dividend yield do VGIR, 14,8%, e fazer aqui algumas simulações interessantes, tá? Eu tenho essa planilha aqui, tá? Que ela se chama Trilha do Lucro. Eu vou deixar o link na descrição para você se cadastrar e receber essa planilha aqui, porque você conseguirá fazer as suas simulações também. E nessa linha aqui está a taxa Selic, né, 13,75. Mas a gente pode colocar aqui, por exemplo, 14,8, né, para efeito de simulação apenas desse fundo imobiliário que eu mostrei agora há pouco. E você quer ver só, ó, se você comprar uma cota ali, digamos que você gastou R$10, depois de 30 anos, você vai ter R$ 53.459, tá? Isso investindo R$10 todos os meses. E essa outra célula aqui da planilha ela é muito importante porque mostra a renda mensal que é possível quando você chega nesse patrimônio. Vamos fazer um exemplo melhor aqui, ó, R$100 por mês, também depois de 30 anos, estamos falando de R$ 534.595 de patrimônio, que gerariam aí algo em torno de R$ 6.184 nessa simulação aqui. Óbvio que a gente não pode prever o futuro e achar que esse fundo imobiliário vai pagar esse dividendo aí para o resto da vida de 14,8, mas a efeito de simulação podemos colocar o número que a gente quiser. Por exemplo, a taxa Selic hoje de 13,75, R$100 investidos por mês daria um patrimônio de 432 mil e uma renda passiva de 4.670. Você pode fazer o download dessa planilha aqui para fazer as suas simulações. Por exemplo, R$100 em 20 anos daria um patrimônio de 112 mil, ok? E se você tiver mais dinheiro para investir, por exemplo, R$1.000, você em 20 anos teria mais de 1 milhão. E em 10 anos, 243 mil, tá? As simulações aqui servem como um exercício e até como uma motivação para você construir esse caminho. É o que eu chamo da trilha, a trilha para o seu lucro. Lucro é quando você consegue pegar as suas receitas, diminuir as suas despesas e ter autonomia financeira. É isso que eu desejo
para você também, e as simulações aqui estão disponíveis para você, e respondendo aqui mais algumas perguntas que vocês colocaram, por exemplo, o José. Como devo fazer aplicações de R$ 300 por mês durante um ano? José, já te mostrei aqui na planilha, R$ 300 por mês faz o seu patrimônio crescer muito bem, tá? Agora, você está começando a investir? Eu diria para você ir aí com uma certa diversificação, né? Colocar a maior parte do seu dinheiro, de repente, na renda fixa, que é mais seguro, e ir comprando um ou outro fundo imobiliário ali, acho que pode fazer sentido para você. E a Maria, ela colocou uma pergunta aqui bem legal, que eu até vou usar a planilha de novo. Por quê? Ela falou que ela tem R$ 5.000 de início, mais R$ 1.000 por mês para investir. Então, olha só que legal, né? Como ela tem esse patrimônio maior, para já começar logo de cara, você pode acrescentar aqui nessa linha da planilha, tá? Então, por exemplo, ó, R$ 5.000 aqui no mês 1, né? O que eu chamo de aporte rápido. Quanto mais você consegue aportar logo de cara, maior vai ser o seu dinheiro no futuro, né? Então, por exemplo, ó, R$ 1.000 por mês, sendo que você colocou 5.000 logo de cara, depois de 10 anos, ao invés de 243 mil, estamos falando aqui de 261 mil, tá? Porque os juros compostos vão trabalhando a seu favor. E, obviamente, se você tivesse mais dinheiro aqui, o impacto seria maior ainda, né? Vamos pensar R$ 20.000, depois de 10 anos daria 315, né? Depois de 20 anos, por exemplo, daria 1.386.000, tá? Agora, se não tivesse esse aporte rápido, nesse exemplo de R$ 20.000 aqui, é só eu colocar o 20 aqui em cima, né? 20 anos teria 1.125.000, ao invés desse 1.386.000. Ou seja, quanto mais rápido você conseguir fazer esses aportes iniciais, maior vai ser a bola de neve desses juros compostos para garantir um patrimônio maior no futuro para você ter renda passiva. E é uma pergunta que o Jonathan colocou aqui, ó. Quais investimentos têm juros compostos? Né? Essa é uma pergunta muito boa, porque a gente quer criar essa bola de neve positiva lá no futuro. Então, praticamente todos os investimentos têm renda passiva. A diferença é que alguns você precisa reinvestir e outros já são automáticos. Então, por exemplo, renda fixa, já é tudo reinvestido automaticamente até a data do vencimento. Agora, fundos imobiliários, o que acontece? O dividendo que cai na sua conta, cai na conta corrente da sua corretora, você precisa pegar esse dinheiro lá da conta corrente e reaplicar, ou seja, comprar outros fundos imobiliários ou outros investimentos. O importante é você reinvestir esse dinheiro, senão ele fica parado na conta corrente sem render. E aí não tem o efeito da bola de neve, ok? Então esse é a única ressalva, a única coisa que você tem que fazer. Se você investir em fundos imobiliários, todo mês vai cair na sua conta um dividendo. Você precisa reaplicar, né? Reinvestir esse dividendo para os juros compostos fazerem efeito para você, ok? E o Moacir perguntando, ó, se uma empresa pagou no dia 10, o dinheiro cai no mesmo dia? Demora um tempo? Sim. Então, por exemplo, os fundos imobiliários pagam todos os meses. Se ele fala assim, olha, eu vou pagar dia 10 ele cai na sua conta corrente da corretora e eu vou te mostrar isso agora porque o Luiz perguntou exatamente isso. Estou com dúvidas sobre onde cai, onde aparece esse dividendo. Então, quando você entra ali ó, na sua corretora, tá? Eu uso essa corretora aqui, a Toro Investimentos, que inclusive eu recomendo porque ela é taxa zero para tudo, super segura, e nós temos uma parceria, o Lucro FC tem uma parceria com a Toro, que todo mundo que abre conta pelo link que está na descrição recebe o meu livro, esse meu livro aqui, ó, gratuito na sua casa, tá bom? 196 páginas sobre educação financeira. Nessa parceria a gente dá de presente para quem abre conta através do link que está na descrição e ativa a conta, né? Ou seja, faz a primeira transferência lá para a corretora e começa a investir. Depois de uns 4 ou 5 dias, você recebe um e-mail lá da Toro, onde você me passa o seu endereço e eu envio esse livro aqui pelos correios para a sua casa. E aí, quando você entra lá na sua corretora, vai ter aqui ó, a conta corrente. Por exemplo, eu tenho um saldo hoje de R$ 607. Por quê? Foram dividendos de fundos imobiliários ou ações que foram caindo na minha conta e aí eles ficam aqui parados. Eu preciso, pelo menos, sei lá, uma vez por mês, pegar esse dinheiro e comprar mais ativos, mais investimentos. Senão, enquanto está paradinho aqui na conta corrente da minha corretora, eu não estou ganhando nada, ok? Um outro lugar que você pode procurar isso também é o extrato, tá? Se você clicar aqui no extrato, por exemplo, vamos ver 2022, lá em dezembro, se eu ganhei
algum dividendo, tá? Eu vou colocar aqui em Encontre. O extrato vai vir um PDF com todos os detalhes aqui. Vamos só ver aqui essa primeira parte. Por exemplo, ó, dia 5/12 eu ganhei dividendos da Taesa, né, que é uma ação boa pagadora de dividendos. Me deu R$ 97, tá? Então, é assim que você consegue visualizar esse dinheiro que cai na sua conta. E olha só, mais uma pergunta interessante. O Ronaldo falando, eu tenho R$ 50 para investir. Será que vale a pena? Né? Então, já mostrei para você que dá para investir a partir de R$ 10. Então, vale a pena sim. E ele perguntou também como que eu faço para tirar o extrato anual passo a passo. Né? Isso daqui é bom, porque uma outra pergunta que apareceu aqui, eu estou iniciando e tenho uma dúvida. Onde de fato está o meu dinheiro? Esse é um site oficial para eu consultar os investimentos que não seja na corretora. Então você pode entrar no portal dos investidores lá da B3. Deixa eu te mostrar. Você pode procurar no Google mesmo, ó, portal do investidor da B3. Aqui é onde fica custodiado todos os seus investimentos. Então você se cadastra aqui nesse site e aí você consegue ver toda a sua posição, seja em qualquer corretora que você tenha. Se você tiver conta aberta em 3 ou 4 corretoras diferentes, tudo fica centralizado, custodiado aqui nesse site da B3, você consegue visualizar, tá bom? Então, independente da corretora que você tenha, é importante você saber também dessa informação. O Gedivan mandou aqui. Qual seria a vantagem de investir nos FIIs ao invés da renda fixa, se ambos rendem mais ou menos 1% ao mês, a renda fixa é mais segura? Então, a pergunta é muito boa e pertinente, né? A gente não pode fechar os olhos para a renda fixa nesse momento, que paga muito bem e é mais segura. Só que qual que é a grande questão aqui? A gente não pode perpetuar essa taxa de juros, esse rendimento da renda fixa que está hoje, para sempre, né? Isso muda. Hoje está 13,75%, mas em alguns momentos já esteve 2% ao ano a renda fixa. Então, a gente precisa ter uma diversificação dos nossos investimentos para ganharmos em todos os cenários. Hoje, está muito fácil ganhar 1% ao mês, mas daqui a alguns anos pode ser que não esteja tão fácil assim. Então, eu sempre digo, o maior potencial de valorização, de crescimento do seu patrimônio são investimentos de bolsa de valores, sejam as ações, sejam os fundos imobiliários. Enquanto que a preservação e a segurança são investimentos mais fixos ali, né? Renda fixa, por exemplo, tesouro direto. Então a gente precisa aproveitar os melhores momentos. Tem muito fundo imobiliário barato nesse momento, tem muita ação barata. Para quem tem um horizonte aí de 2, 3, 4, 5 ou 10 anos, vai fazer boas compras quem for lá na Bolsa de Valores nesse momento. Beleza? E mais uma pergunta aqui do Marx, justamente sobre isso, como que eu diversifico a minha carteira de investimentos. Eu tenho um método que eu chamo de método da renda, né? São 5 classes de investimentos que me garantem uma alta segurança e grande potencial de rentabilidade. Renda, reserva de emergência, renda fixa. O E, de investimentos no exterior. O N, de negócios e ações. O D, de dividendos, como os fundos imobiliários. E A, os investimentos alternativos. E, inclusive, eu vou deixar mais um convite aí para você se cadastrar nesse link que está aqui na descrição, na trilha do lucro. Você vai ver esse site aqui, você coloca o seu nome e o seu e-mail e eu enviarei conteúdos exclusivos para você que não vem aqui para o YouTube, justamente mostrando essa minha ideia de investimentos aqui, como eu atingi a minha autonomia financeira e como você pode também, utilizando os investimentos certos, a estratégia correta. Então, conteúdos e vídeos que não vêm para o YouTube, exclusivo, a trilha do lucro, aí você pode se cadastrar agora e, inclusive, pegar essa planilha de simulação que eu preparei aqui para vocês já nesse vídeo, ok? Então, deixa o seu comentário aí embaixo também, porque eu posso voltar aqui para sanar mais dúvidas que vocês tenham sobre os investimentos rumo à autonomia financeira. Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo aqui ao time, o canal Lucro FC.